Boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nossa boa noite a todos, amados irmãos, visitantes. O Senhor seja engrandecido na tua vida nesta noite. Estamos expondo esta carta de Paulo, chamada Carta da Prisão, porque estava preso quando escreveu. E de lá ele fortalecia a igreja através das cartas que escrevia. E a carta aos Efésios faz parte dessa coleção de cartas que Paulo escreveu, estando preso em Roma, por pregar o Evangelho por amor a Cristo. O crime dele era amar Cristo e pregar a sua palavra. Do verso 14 ao verso 21 será o texto dessa noite. Leiamos a palavra de Deus. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família nos céus, na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo reine no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ó Deus Santo, maravilhoso, Senhor do céu e da terra, aqui o teu povo se reúne, ó Deus, para te adorar, exaltar o teu nome, pregar a tua salvação e, ó Deus, meditar na tua palavra. Que ela seja, ó Deus, transformadora, que ela seja poderosa para falar diretamente ao coração de cada um. Ó Deus, usa da tua bondade para conosco nesta noite. Nos abençoe. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Na mensagem anterior, nós procuramos responder à pergunta: o que a crença em Jesus Cristo nos oferece? O que nós ganhamos por receber Jesus como Salvador, por andar em fidelidade diante dele? A mensagem desta noite tem como tema oração por fortalecimento espiritual. Precisamos, irmãos, orar para que Deus nos fortaleça, nos dê compreensão da vida e do projeto de Deus para a nossa vida. Então, o que Deus oferece àquele que nele crê? Que lucro tem aquele que deixa tudo por amor para seguir a Cristo? Ao longo desses quase 40 anos pregando a palavra de Deus, e mais de 50 crentes no Senhor Jesus Cristo, eu tenho observado grandes transformações que Deus opera na vida de muitos que eu vi chegarem destruídos na presença do Senhor e saírem dali uma nova criatura. A fé em Cristo nos fornece uma nova vida, uma nova visão da vida, uma nova paz, um novo coração, uma nova fé, uma nova esperança, um novo relacionamento com Deus, onde o medo dá lugar à alegria,
confiança dá lugar à fé. Com Deus, nós temos uma nova confiança na vida eterna. Não mais o medo, mas a certeza de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Em Cristo temos um novo andar diário. Em Cristo a vida faz sentido. Em Cristo a vida de fato é vida. Em Cristo, enfim, nós temos uma nova visão, uma nova cosmovisão de quem nós somos, quem Deus é, o que o mundo é e qual a melhor maneira de nos relacionar com Deus, com o mundo, com a nossa própria pessoa e com a sociedade. Na pregação de hoje, que começa agora, nós vamos ver que nessa sessão, Paulo está orando. Paulo está de joelhos perante o Pai para fazer uma oração. Não em favor de si mesmo, não por livramento, mesmo que está preso, mas ele vai diante de Deus em oração para pedir que Deus fortaleça, que Deus capacite, que Deus abençoe todos os cristãos dos seus dias e de todos que viriam a receber Jesus ao longo dos séculos. Então, ao iniciar essa sessão de 14 a 21, Paulo repete exatamente o que ele disse no capítulo 3, verso 1. Irmão, pode colocar, por favor, no capítulo 3, verso 1, o começo lá, quando ele diz, 3:1, por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Estou preso, estou encarcerado por amor de vocês, mas estou preso muito mais em Cristo. A prisão romana não me afeta, não me diminui, não me machuca. Eu estou com Cristo. A minha prisão é em Cristo, a minha vida atrelada a Cristo. Ele é aquele que tem o senhorio da minha vida, eu sou prisioneiro com Cristo. Então esse mesmo termo ele repete em 3,14, e a irmã vai colocar agora. Por esta razão. Então Paulo ele tem uma razão para ir a Deus em oração. Quando decidimos orar, sempre tem algo que nos motiva à oração. Às vezes uma ação de graças, às vezes um livramento, às vezes estamos pedindo por alguém, estamos pedindo pelo mundo, pelas pessoas, pela igreja, pelo missionário, pelos pastores, enfim. Sempre há uma motivação que nos faz ir perante Deus em oração. Nós temos acesso livre a Deus pela oração. Não precisamos marcar horário, qualquer horário é livre para irmos diante de Deus, falarmos com Ele, meditarmos na presença dEle, sermos confortados pela presença do Senhor. A oração é um grande poder, um grande direito que Deus dá ao cristão. O apóstolo então enfatizava nessa oração, meus irmãos, a unidade dos cristãos. Que mesmo que antes nós éramos tão diferentes, tão distanciados pela cultura, pela sociedade, por exemplo, eu sou paraense, aqui maranhense, piauiense, cearense, na sua maioria, pessoas que não se conheciam, não tinham comunhão, mas hoje em Cristo nós somos uma só família, desfrutamos de uma só fé, de uma só esperança, temos um único Deus, Senhor de todos, que age sobre todos, está em todos. Então o apóstolo Paulo enfatiza que a unidade cristã é algo que Deus coloca como uma grande bênção em nossa vida. E devemos valorizar muito, muito a igreja, que é o ambiente que Deus nos deu para proporcionar comunhão, crescimento, aprendizado e trabalho do Senhor. A oração realmente
começa no verso 14, onde ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Devido à nossa nova identidade, nós temos uma nova identidade em Cristo. Somos vivificados espiritualmente. Mudamos de vida, mudamos de situação, antes mortos nos delitos e pecados, distantes como ovelhas sem pastor. Você não pode imaginar a tristeza de um rebanho que não tem pastor. Nós éramos assim. Não havia quem nos conduzisse, não havia quem se interessasse verdadeiramente por nós. Andávamos desgarrados, como ovelhas perseguidas por lobos, cada um procurando seu próprio caminho, cada um criando a sua própria razão para viver, cada um buscando a sua verdade. Mas Deus, em misericórdia, nos junta na sua família, nos coloca na sua presença e nos alimenta como um bom pastor que cuida e ama as suas ovelhas. Paulo enfatiza essa nova identidade, unidos à família de Deus, e como igreja, agora nós somos não somente um lugar de adoração, de comunhão, mas principalmente, irmãos, nós somos a habitação de Deus. Deus habita no coração do seu povo. Deus habita no coração daquele que crê. E crescemos em aprendizado, crescemos diante de Deus e dos homens, como o próprio Cristo crescia. E toda a nossa fé, toda a nossa vida cristã fundamenta-se em Cristo. Cristo é o sentido, a pedra angular, a base sólida da nossa fé, da nossa vida. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, fundamenta-se no fato que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Esse mesmo ensino, fundamentado no ensino dos profetas e dos apóstolos, os quais apontavam para Cristo. Sempre Cristo é a principal mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nos 66 livros, nós temos Jesus sendo a figura principal, a pedra angular, a coluna forte, o objeto da nossa fé, o Senhor da nossa vida. Paulo diz que ele se põe de joelhos diante de Deus. Esta expressão, me colocar diante de Deus de joelhos, não expressa necessariamente uma instrução quanto à postura adequada para orar. Não está dizendo o apóstolo que Deus só ouve a oração de quem se ajoelha. Essa expressão, me ponho de joelhos, não é uma alusão a ficar de joelhos enquanto ora. Não há problema que fique, não há problema que fique em pé. Independentemente, o importante é a oração que se faz, é o espírito com o qual se ora. Então a postura aqui não enfatiza o orar de joelhos como sendo a principal posição. Dificilmente Jonas estava de joelho dentro do peixe que o engoliu, mas ele orou e Deus o ouviu. Realmente essa frase, meus irmãos, sugere, aponta esse ficar de joelhos, sugere ser submisso a Deus, ser reverente a Deus, amar a Deus com intensidade. Quero dar um exemplo disso lendo o profeta Daniel no capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10, Antigo Testamento. E nós podemos ver ali, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos. 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus
enfatiza uma postura, uma atitude, muito mais que uma posição. Provavelmente Daniel se ajoelhava mesmo, mas a ênfase é a atitude dele, o coração dele, a reverência dele, o amor que ele tinha para com Deus, que estava sobre tudo. Ele orava, porque ele amava a Deus, porque ele obedecia a Deus, porque ele era submisso a Deus e porque ele tinha reverência para com Deus. Corroborando com isso, nós temos Atos, capítulo 20, verso 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou por todos eles. Novamente, a ênfase: Paulo realmente era homem que orava, provavelmente de joelhos também, mas a ênfase aqui é submissão, reverência, amor para com Deus, e ele expressava isso ajoelhando-se. Então não é uma recomendação de que só tem valor quando se ora de joelhos, mas uma recomendação que a nossa oração deve ter como base submissão a Deus, reverência a Deus, amor a Deus. Muitas vezes, não sei porquê, é ensinado que os crentes, eles têm pessoas que podem ter mais poder em oração. Eu conheço alguém que é poderoso em oração, vai lá orar com ele. Vai na igreja dele, vai na casa dele. Isso não é verdade. A graça de Deus, o poder de Deus se revela, se manifesta sobre todo aquele que ora. Não há um grupo escolhido para ser intermediário. Se você é submisso, se você ama a Deus, se você reverencia a Deus, se você serve a Deus, você é alguém que está pronto para orar e Deus ouvir a tua oração. Então, Paulo diz: eu me ponho, volta ao texto 3,14 de Efésios, me ponho de joelhos perante o Pai. Essa atitude, todo crente deve levar a vida cristã nessa postura, meus irmãos, de reverência, de amor, de submissão a Deus, como alguém que fica de joelhos, como alguém que se ajoelha perante uma autoridade. Avançando para o verso 15, Paulo, em sua oração, ele diz: de quem toma o nome dos céus e na terra, de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome. Esse verso não é fácil para a compreensão. Há uma família no céu, há uma família na terra. O que realmente Paulo está dizendo aqui? Chama a tua atenção, porque nós não vamos voltar a isso hoje. Quem faltou hoje não vai receber essa instrução e provavelmente vai ficar lutando para compreender. Mas o que seria que Jesus toma o nome de toda a família, dos que estão no céu e dos que estão na terra? Paulo não estava ensinando, como alguns ensinam, uma paternidade universal. Deus não é pai de todos. Não é. É errado, é heresia, é falso ensino ensinar que Deus é nosso Pai. Ele não é o pai de todos. Ele é o pai daquele que crê em Jesus Cristo. Se o mundo ignora essa verdade, você aqui aprenda isso. Só é filho de Deus quem nele crê. Quem o recebe como único e suficiente Salvador, unindo-se a ele pela fé em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu a esses que o receberam o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então Paulo, de maneira alguma, ensina que há uma paternidade universal. Todos somos filhos de Deus. Esse ensino, essa heresia, foi implantada no século há muitos séculos atrás, para dar a ideia que Deus
não castigaria ninguém, não puniria ninguém. Um grande erro do passado. Também não ensina que toda a humanidade vive numa irmandade. Não. Existem os filhos de Deus claramente distintos, separados dos filhos do diabo. Há duas classes de pessoas nesse mundo: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Eu sei que é pesado, mas a Bíblia é pesada. E não estamos aqui para agradar pessoas, mas cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus claramente diferencia as pessoas entre os que creem e os que não creem, os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Então, o que Paulo está ensinando aqui, qual é o ensino desse verso, de que toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome? Meus irmãos, uma ênfase à igreja. A igreja do Senhor Jesus é a igreja, porque o seu nome está implantado, uma marca indelével, uma marca que não se pode tirar, uma tatuagem profunda. Toda a igreja está assinalada por Cristo, pertence a Ele. E a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está em dois momentos. Nós somos igreja, estamos aqui na terra, mas a igreja que está no céu. Ainda hoje um grande amigo meu foi promovido à glória lá no Acre. Grande amigo, eu lamentei profundamente a saudade que você tinha dele, mas me alegro, porque ele é a família que está no céu. É parte da tua família que está no céu. Jesus é o Senhor dos que estão no céu e dos que estão na terra. A morte não separa, a morte não exclui. Há servos de Deus que agora estão no céu e servos de Deus estamos aqui na terra. Esse versículo está dizendo: Jesus continua sendo Deus dos que foram para a eternidade e continua sendo Deus dos que estão sobre a terra. Tanto os que morreram em Cristo, ou dormiram em Cristo, como os que estão aqui nesse momento, pleiteando, vivendo a vida cristã. Não importa se já está com o Senhor ou se está na carne ainda, servindo ao Senhor, como nós estamos nesse momento aqui, somos família de Deus, toda a família. A igreja é uma família que começou em Jesus e que continuará até a vinda de Jesus Cristo. E nesse percurso de igreja, de agora 2000 anos, aos que estão no céu e a que estão na terra, louvado seja o nome do Senhor. Então, realmente, ele se refere a todos os cristãos, homens e mulheres, redimidos em todas as épocas na história da humanidade, tantos que já estão em glória. A Bíblia diz que estão em Cristo, estão em gozo, estão plenos, estão gozando já a antessala da eternidade bendita. Como os que estão sem Cristo, mortos, já estão na antessala do inferno também. Se os que morreram em Cristo já estão sendo consolados por Abraão, que é uma imagem da presença de Deus na vida da pessoa, a pessoa na presença de Deus, os que estão sem Cristo já estão experimentando algo de sede, de sofrimento, almejando uma gota de água que não vem, porque há os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Um crente não morre. Um crente é promovido à glória. E lá, no céu, ele é família de Deus, aguardando a redenção e o ajuntamento de toda a igreja, para que todo joelho se dobre perante ele e toda língua diga que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Somos todos família de Deus, estando com Ele já na eternidade ou aqui enquanto pleiteamos. Você entendeu agora, né?
de quem toma toda a família, toda a igreja, leva o nome de Jesus Cristo. Os que estão aqui, os que já faleceram, todos nós temos em nós, como selo, como sinal, o nome de Cristo. No teu nome está Cristo. João Paulo de Cristo, Maria José de Cristo, Orivaldo de Cristo, Pedro de Cristo. Cristo está no nosso nome, a nossa nova identidade ganhou o nome dele. Nós temos na nossa vida Jesus, a nova família, todo o seu sobrenome de Jesus. Bênção, né? Chegando no verso seguinte, Paulo está orando, desenvolvendo temas que nessa nossa compreensão, estou procurando ser breve, mas procurando enfatizar essas verdades. Ele continua dizendo: peço a Deus, oro a Deus, imploro a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês. A oração de Paulo, meus irmãos, é um pedido direto a Deus em favor de cada um de vocês. De cada um de nós. Agora imaginem o maior de todos os missionários, diante do Deus único, Senhor do universo, pedindo por ti, que muitas vezes não tem nem hábito de orar, que muitas vezes não tem tempo para orar, que não valoriza a oração. Paulo, o grande apóstolo, diante de Deus, eu me ponho de joelho diante do meu Deus, do meu Pai, pedindo, apelando para a sua glória imensa, para a riqueza da sua glória, que conceda a ti, que dê a ti, que dê a nós. E o que é que Paulo pede? Interessante que os pastores, os missionários das igrejas da prosperidade, não vou citar nomes para não cair na malha fina aí dos homens que querem destruir qualquer palavra agora. Então, está no ar, precisamos ter cuidado, mas isso não importa. Mas os pastores das mega igrejas, igrejas mundanas, igrejas que estão agora na nova era, estão pedindo o que para Deus? Prosperidade para os seus adeptos, pedindo tesouros, não se importando com a vida eterna, mas se importando com aqui e agora. Paulo não orava para que Deus desse fortuna aos crentes. Paulo não orava para que Deus desse consolo e conforto aos crentes, livramentos. Mas Paulo orava para que Deus pudesse fortalecer-nos com poder. A palavra usada para poder ali nesse texto, meus irmãos, é a palavra dunamis, que significa um poder que destrói qualquer barreira. Paulo está dizendo: meu Pai, eu oro para que o crente tenha poder de destruir qualquer coisa que ele enfrente, que ele destrua o medo, destrua as dificuldades, seja vencedor em cada batalha espiritual que ele travar, que ele tenha a força de um guerreiro, o poder de uma dinamite. Senhor, dá poder ao teu povo, abençoa teu povo com sabedoria, com poder, com força, com vigor. Ontem fomos fazer uma visita lá em Maranguape, e foi no dito: o lugar é pesado. Aqui tem PCC, aqui tem não sei o que, aqui tem não sei o que. Podia até ter tudo isso, mas quando chegamos lá, meus irmãos, o relato de todos que estavam lá, os corações se derreteram diante de Deus, e as pessoas receberam com alegria, com entusiasmo. Talvez eu nunca tenha ido num lugar tão receptivo para o Evangelho como ali. Há uma sede. Mas Deus quebrou as barreiras, Deus fechou a boca do leão, e não houve um de nós que foi ofendido. Não foi de nós que foi ameaçado, porque Deus tomou a frente com o seu poder e deu poder para o seu povo que ali estava. Paulo ora, meus irmãos, para que nós sejamos homens e mulheres de poder.
para que através das nossas orações o diabo trema, para que através de nossas orações as coisas aconteçam, para que através de nossas orações almas se convertam. Ao Senhor, dá poder ao meu povo, dá poder ao teu povo, Pai, dá poder ao povo do Senhor. É tudo que nós precisamos, é ter poder, ter força para operar o poder de Deus em nós, através de nós. Ele ora: Senhor, concede a esse povo, fortalece com poder, mediante o seu Espírito. O poder não vem de nós, não está em nós, é uma outorga, é um dom de Deus. O Espírito de Deus está em nós. E esse Espírito é que vai nos dar capacidade para superar. Impressionante que quando Deus chama Moisés para ir no Egito tirar um povo, imagina um homem que fugiu de um lugar para não morrer, voltar ao lugar para resgatar o seu povo da mão do maior rei do momento, o rei Faraó. Imagina a possibilidade dessa empreitada dar certo. Zero. Moisés podia ser preso para pagar o crime que cometeu, podia ser ridicularizado, e Moisés se acha pequeno. Senhor, eu não posso ir, medo, eu não posso ir. Moisés já estava 40 anos fora do lugar, não sabia mais falar, não sabia mais falar a língua dos egípcios com a fluidade. Porque 40 anos é muito tempo. Quando ele diz, eu sou pesado de língua, ele está dizendo, olha, Senhor, faz 40 anos que eu não ando ali, faz 40 anos que eu não ando, eu não falo egípcio, eu não sei nem falar. Você pensa que é brincadeira? Passa 40 anos fora da tua terra, do teu país, a língua vai pesar, as palavras vão fugir. Eu me lembro, a minha irmã em Portugal, às vezes ela quer lembrar de uma coisa, ela fica buscando na lembrança dela, e só está talvez 20 anos lá, mas ela fica buscando. Moisés, ele estava 40 anos, eu sou pesado de língua, ele não entendeu o que eu falo midianita, agora eu falo midianita, 40 anos eu sou midianita. Por isso que ele diz, sou pesado de língua. Quer dizer, ele era gago nada. Ele está dizendo que ele tinha perdido a capacidade de falar corretamente, fluidamente a língua do Egito. Tanto é que Deus disse, se preocupe não, teu irmão está lá o tempo todinho e vai falar com você. Você entende teu irmão? Entende, meu irmão. Então você fala para ele e fala ao povo. E assim Moisés fez. E Deus deu poder a Moisés. E aquele homem que não se julgava capaz agora é um grande libertador. Porque Deus capacite, Paulo ora, Senhor, capacite o teu povo. Que o Espírito que está dentro de cada um deles possa ser reativado, animado. Você não deve orar para que Deus conceda o seu Espírito, porque você já o tem. Você deve orar para que Deus reative, reanime o Espírito que há em você, que muitas vezes você colocou lá no canto, lá você coloca o livro que está empoeirado, aquele caderno que você não quer mais. Muitas vezes, meus irmãos, o que falta em nós é trazer o Espírito Santo para colocar em cima das folhas e não deixá-lo escondido na nossa vida. Isso é fortalecer o poder mediante o Espírito, no íntimo, na motivação de cada um. O que Deus quer é que cada crente seja um guerreiro, um arauto, um pregador, um soldado que vence batalhas. Deus não quer crente lá no canto, capiongo, titelado, né? Não. O crente tem que ser um guerreiro em batalha, um vencedor, porque o Espírito que nele está o motiva, agora vencedor nas coisas de Deus. Então, Paulo, Senhor, eu oro
para que o Senhor conceda a cada crente um poder, que reative no coração dele esse espírito que lá está, acenda, abane essa cinza. Às vezes nosso coração é como cinza, que cobre. Deus, acende esse carvão, essa cinza, tira essa cinza e traz nova aquela brasa, dá ao coração do teu povo alegria. Olha, eu vejo quando a gente vai viajar para essas campanhas missionárias, eu vejo a alegria dos irmãos. Às vezes na igreja tanto, mas quando está lá, você olha para cada rosto, você olha a alegria de poder estar ali fazendo a obra de Deus. Reativa o dom que há em ti, reanima a tua vida espiritual, abandone o marasmo e viva para Deus e para a glória de Deus. No verso 17, que queremos concluir essa noite, ele diz: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, pela fé, acreditando. Cristo só pode estar onde houver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo habite através da fé, pela fé, no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Lá no Crato, Barbalha. Na terra de Juazeiro tem Barbalha, e lá em Barbalha tem um lugar maravilhoso chamado Caldas. É uma fonte de água lá na serra, água mineral da melhor espécie. E é uma fonte lá, meus irmãos, que ela jorra desde que o mundo existe, creio. E até Lampião teria levado seu rebanho para beber água lá nesse. Tem uma placa lá, que Lampião matou 600 cavalos. E tem essa lenda lá, que Lampião andou lá. Nesse lugar, a predominância de rocha. Rocha, porque é uma serra, rochas grandes, e as árvores lá, elas vão crescendo e as raízes vão se abraçando às rochas. As raízes são uma com a rocha, vão se abraçando, vão se entrelaçando, enraizando, ao ponto de se confundir raiz e rocha. Já não se sabe o que é raiz, o que é rocha, porque os anos fizeram esse casamento, esse laçamento, e toda vez que eu ler esse versículo aqui, eu vou lá para esse lugar, e lembrando como as raízes estão alicerçadas nas rochas, aquelas árvores não tomam jamais, não viram jamais, porque as suas raízes estão alicerçadas nas rochas e as pontas da raiz estão dentro da fonte. Elas bebem da fonte, da mais pura fonte de água mineral do Cariri. Aquelas árvores bebem aquela água e ao mesmo tempo estão agarradas nas pedras, nas rochas. É impossível que algo lhes aconteça, porque você quer ser forte, você quer que Deus realmente trabalhe na tua vida e te dê poder. Alimenta-te de Cristo e te agarre a Ele. Alimente-se da palavra dEle. Não procure outra fonte de alimento. Alimente-se da fé, da esperança. Cuida da tua alma. Sacia a fome, a sede da tua alma. Serás vigoroso e agarra-te a Ele. Agarra-te a Cristo na alegria, na tristeza, quando tudo vai bem, quando tudo vai ruim. Não abandone Jesus por nada. Alicerça-se a Ele, abraça Ele, faz da tua vida com Ele uma só coisa, que nada pode separar. Isso que está dizendo: Pai, eu oro para que o coração desse povo, eu sendo as emoções, né?
o coração desse povo decida por Cristo, o abrace, viva de uma maneira tão enraizada com Ele, que não pode ir para a escola sem Ele, não pode ir para o trabalho sem Ele, não pode ir para o mercado sem Ele, não pode estar em nenhum lugar onde Jesus não possa estar. Que Jesus nos acompanhe sempre, em todo e qualquer momento. Paulo pedia a Deus que favorecesse os crentes com sabedoria. A glória de Deus é abundante, irmãos. A graça de Deus é abundante e está disponível a cada um dos seus filhos. Cada crente tem o direito ao poder, à força de Deus. Paulo ora para que Deus conceda a vocês, a cada um de nós, um espírito grandioso, que você seja um cristão vencedor. Esse poder é a marca que separa o crente dos demais homens. A diferença entre nós e o mundo é o poder de Deus em nós, é a capacidade que nós temos de penetrar no Santo dos Santos e falar com Deus e Ele falar conosco. Somos o único povo no mundo que Deus fala. Somos o único povo no mundo, Douglas, que Deus ouve. Poder que nós possamos compreender a força que nós temos. O Espírito Santo fortalece o cristão. Sim. O Espírito Santo nos dá energia, nos revitaliza, nos fortalece, para que possamos suportar todas as tentações e permanecer firmes e realizar os projetos de Deus em nossa vida enquanto aqui peregrinamos. E aplicando essa palavra ao nosso coração, podemos dizer nessa noite que nós somos o povo mais abençoado da terra, porque nós temos alguém que está conosco, que nos dá força, nos dá poder, nos dá vitória, nos dá direção. Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória sempre, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.